Amiguinhos e amiguinhas, cafeína chegando e eu pergunto-lhes: como vocês estão se preparando para a aposentadoria? Como pretendem viver e de onde vão tirar os recursos necessários? Salve pessoal, tá aí uma pergunta pertinente, meu caro Sammy Boy, já que independentemente do perfil de cada um, a velhice chega para todos e nem todos continuam gerando a mesma renda que tiveram na juventude. Alguns podem até ser empreendedores e seu negócio ser o sustento, mesmo com terceiros tocando ele adiante. Já outros podem viver de renda passiva, seja através de aluguéis, de imóveis ou de rendimentos dos investimentos feitos ao longo da vida. Só que essa definitivamente não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Exatamente, meu caro Doni, e a Ambima, que é um órgão regulador da indústria de fundos, fez um raio-x de como os brasileiros estão se preparando para a aposentadoria. E o resultado não foi dos melhores. Eles mostraram que planejamento financeiro não é o forte nem a realidade da maior parte da nossa população. Ainda que 66% das pessoas se preocupem em como vão se sustentar nessa fase da vida, quase metade, 47%, espera contar com recursos, sabe do que, Doni? Da Previdência Social, ou seja, do governo. Na outra ponta, 28% pretende continuar no mercado de trabalho, enquanto 2% acreditam que vão ter apoio dos filhos ou de familiares. Olha, só esse dado de que metade dos entrevistados vão contar com o governo para se aposentar já é de deixar a gente baqueado. Porque isso sim é um risco, depender do governo para ter uma renda no futuro. Mas tem outros dados, apenas 2 em cada 10 brasileiros afirmaram que estão se planejando para a velhice. Repito, 2 em cada 10. Já sobre o dinheiro das aplicações financeiras, 10% pretendem utilizar o retorno delas para se manter. 6% dizem que vão contar com o retorno da previdência privada. 4% pretendem receber aluguel de imóveis que possuem. E 1% diz ter economias guardadas. Para finalizar, 12% das pessoas declararam não ter a menor ideia de onde vai vir o sustento da aposentadoria. Ou seja, dados alarmantes que demonstram a necessidade mais que urgente de uma conscientização da importância do planejamento financeiro para a aposentadoria. Uma coisa é ser um adulto em fase produtiva com oportunidades de ganho. Outra é passar dessa fase e estando nós em um mercado nada interessado em pessoas mais velhas, infelizmente, essa é a verdade. E olha que tem muito profissional que passou dos 60 e dá um baile, um banho em produtividade nos de 20 e poucos, 30 anos. Mas aí volta ao falar no tal mercado que ignora os mais experientes. A não ser que seja um CEO, um executivo, um professor universitário, um conselheiro de grandes empresas. Mas esse perfil definitivamente não é o que se enquadra a maioria, muito menos a pesquisa da Ambima. Agora, a pesquisa também ouviu brasileiros que já se aposentaram. E vejam só, entre eles a maioria, 89%, tem a Previdência Social como única fonte de renda. Apenas 6% são sustentados pela Previdência Privada, 1% por dinheiro aplicado em produtos financeiros e 2% pela renda de aluguéis que recebem. Outra parcela pequena continua fazendo bicos ou dependendo da família. Então, poucos se prepararam e aplicaram em um plano de previdência privada. Só que muitos esquecem é que os gastos aumentam nessa fase da vida. Tanto que 6 em cada 10 aposentados falaram exatamente isso na pesquisa. Mas, ainda assim, 41% deles consideram seu padrão de vida igual ao de antes da aposentadoria. Já 34% dos entrevistados acham que o padrão de vida deu uma melhorada. Então, se os gastos aumentam, como foi constatado na pesquisa, isso sugere que o planejamento deve ser ainda maior, uma vez que precisaremos de mais dinheiro no futuro. Mas olha, apesar de 54% dos brasileiros de todas as regiões do país afirmarem que não conhecem ou não utilizam nenhum tipo de produto financeiro, aumentou em 13% as contribuições em plano de previdência privada no primeiro semestre de 2022, o que é um alento. Talvez isso se justifique pelo maior tempo de contribuição que é preciso hoje para se aposentar pelo INSS, assim como pela insatisfação dos valores pagos.
E dentre as opções de planos privados de previdência mais buscados pelos brasileiros estão o Vida Gerador de Benefícios Livres, VGBL, com 90,9%, seguido pelo Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, com 8,4%. A modalidade predominante é a de planos individuais, seguida pelos coletivos e também para menores. Entre as vantagens de se ter um plano de previdência está os benefícios fiscais, né? Isenção de come-cotas, a possibilidade de portabilidade e, em alguns fundos, a isenção do ITCMD, que é aquele imposto que é pago quando alguém morre e seus bens e investimentos passam para sucessores. Então, Previdência tem, sim, um benefício sucessório. Vale dizer, né, que cada estado tem um percentual de TCMD. Em São Paulo, a média é de 4% sobre o patrimônio passado em herança, mas em outros estados pode chegar a 8%. Lembrando, Doni, que tem lugares no mundo que o imposto leva metade do que é herdado. Já pensou? E esse é um baita benefício de se ter um plano privado, por justamente não incidir o ITCMD. Então, os valores que estiverem no plano não entram em inventário e são pagos de forma mais rápida e direta para o beneficiário. Isso não acontece em outros tipos de investimentos. Ao passar uma carteira de investimento para os herdeiros, é descontado o ITCMD da totalidade. Agora, como escolher o melhor plano de previdência? Uma alternativa é ter um assessor de investimento. A questão é saber se ele não tem rabo preso com algum produto financeiro. Às vezes o assessor trabalha para uma gestora que tem aquele fundo de previdência com taxas mais abusivas, o que pode levar todo ou quase todo o seu rendimento. Aliás, a gente fez um Cafeína sobre isso, mostrando que muitos planos que investem em renda fixa não estavam tendo um desempenho interessante. O card está aqui para você clicar. Mas antes de escolher um plano, precisa ter em mente o prazo que se pretende fazer o resgate e qual o objetivo final. Do mais, tem fundos de previdência que investem em ações, em renda fixa e em multimercados. Logo, há uma gama de possibilidades. Tem uns que oscilam mais que outros, mas se o objetivo é no longo prazo, isso não será problema, já que na maioria das vezes as oscilações para baixo se recuperam e as estratégias arriscadas, porém bem montadas, geram ganhos. O retorno maior tem seu preço, que é o risco. Mas em tempos que a Selic estava em subida, por exemplo, ter bons fundos que surfem, né, na alta dos juros é uma vantagem. Já quando o cenário é de valorização no mercado acionário, mudar para uma previdência de ações ou multimercado pode fazer sentido. Para ter uma ideia, nos últimos 12 meses, os fundos de previdência que investiram em ações tiveram um retorno médio de 18%. Só que esses foram os fundos com gestão ativa, que faz sempre o rebalanceamento dos papéis em que investem. Em caso oposto, teve fundo de ação que não lucrou nenhum por cento no mesmo período. Já os multimercados que apostaram em juros e moedas renderam em média 8,7% segundo a Ambima. E entre os de renda fixa foram registrados rendimentos de quase 10% em 12 meses, o que mostra como precisa estudar muito bem o tipo de fundo onde você vai investir. Não aceite qualquer produto que querem te empurrar, porque a diferença vai ser sentida quando lá na frente você for resgatar. E aí vai ser tarde, né? Vamos ver agora o que o analista especializado em fundos de previdência, Alexandre Brito, tem a falar sobre como diversificar, analisando o cenário atual de uma Selic, Doni, que na última reunião do cupom não teve aumento, né? Teve uma manutenção nos 13,75%. Né? A gente viu, inclusive, o que ajudou a essa decisão foi um período de deflação, os meses de julho e agosto. Além de uma bolsa, né, que ficou relativamente prejudicada pela volatilidade eleitoral. Pode rodar o analista. A Bolsa Brasileira hoje tem operado, nesse último dado, em torno de 115 mil pontos. A nosso ver, tem sido uma oportunidade importante de investimento, especialmente para o investimento a longo prazo, ou seja, para você que estiver pensando em investir na sua aposentadoria, via uma previdência, que é um investimento de maior longo prazo, é uma alocação importante para se considerar na carteira, né? Hoje, a Bolsa Brasileira ela vem negociando em torno de 7 vezes o preço das empresas em relação ao seu lucro, né? O que é uma medida, né, como os financistas falam, de valuation, de avaliação da Bolsa nos seus menores patamares. Então, realmente tem sido uma oportunidade muito boa. O que é que aconteceu? O preço das empresas caiu bastante,
por conta de todo esse processo de direcionamento dos investidores para ativos mais conservadores, de maior qualidade, de menor volatilidade, de menor risco. Só que, por outro lado, quando a gente tem visto o lucro das empresas, o resultado das empresas negociado em bolsa, tem sido resultados fantásticos. Excelentes distribuições de dividendos, excelentes resultados corporativos, então configura-se um momento de investimento fantástico na bolsa. Quando olhamos para a renda fixa no Brasil, obviamente é uma taxa de juros de 13,75% ao ano, praticamente livre de risco e com boa liquidez, também tem sido uma boa aplicação que a gente tem recomendado, né, para os nossos clientes, para os nossos investidores. Só que a gente também tem visto bons títulos negociando atrelado à inflação. Só para a gente ter uma ideia, um título do governo, chamado NTN-B, ou hoje Tesouro IPCA, para 2035, tem estado, no último dado, uma rentabilidade de inflação mais 5,7% ao ano. Então, você ter aí 5,7% acima da inflação em um título extremamente seguro, né, emitido pelo governo, tem sido uma rentabilidade muito importante que a gente tem visto. Fora todas essas perspectivas, a gente tem visto uma perspectiva importante para a economia do Brasil. Obviamente, perspectivas não são certezas, tudo isso vai depender do desenrolar das próximas semanas, vai depender do desenrolar de todo esse cenário econômico, mas o próprio mercado tem precificado um crescimento importante para o Brasil, que tem sido uma das poucas economias que vem apresentando um resultado econômico forte. Começa a se apresentar um controle da inflação no Brasil, inclusive o mercado já começa a projetar uma inflação aí voltando para o teto da meta ou até próximo da meta para os anos de 2023, para os anos de 2024. E aí, a segunda parte do que a gente queria trazer para vocês é justamente em relação a quais são as recomendações que a gente pode trazer, né? A gente recebeu algumas perguntas de se devo investir em um fundo de previdência de renda fixa, em um fundo de previdência no mercado, um fundo de previdência em ações. E a principal recomendação que a gente gosta de passar é a diversificação, né? A diversificação ela não só serve apenas para a sua carteira de investimentos, mas também para a sua carteira de previdência. É importante que tanto a sua carteira de investimento fora da previdência converse com a sua carteira de previdência. A gente recomenda que ativos de maior risco, ativos que vocês estiverem pensando por longo prazo, concentre na previdência, né? Que é justamente onde você consegue investir no longo prazo com uma melhor eficiência tributária. Então, você tem bons produtos de renda variável, produtos de maior risco na previdência, mas não impede que também você invista em fundos de renda fixa, fundos mais conservadores na previdência. A principal recomendação que a gente daria para um perfil de risco moderado é 45% da sua carteira ser atrelada à renda fixa pós-fixada, renda fixa atrelada ao CDI. Pode ser títulos que apenas apliquem no Tesouro Selic. Hoje, como a gente comentou, o Tesouro Selic tem dado uma rentabilidade muito boa, 13,75% ao ano. Mas você também pode diversificar em fundos que corram algum risco de crédito privado e que vão lhe render um pouco mais que o CDI, talvez 115%, 120% do CDI. Você tem boas opções dentro desse campo. Então, 45% da sua carteira em renda fixa pós-fixada. 15% da sua carteira em renda fixa inflação. E aí você também tem acesso a bons produtos com baixas taxas de administração que vão acompanhar a média dos títulos do governo atrelado à inflação, as NTN-Bs, fundos que normalmente são atrelados ao IMA-B, então 15% da sua carteira disso. 30% em renda variável local, novamente, tem sido uma oportunidade fantástica investir em ações no Brasil, um cenário um pouco diferente do que a gente tem visto nas bolsas americanas, nas bolsas europeias, nas bolsas internacionais de modo geral. Os olhos vêm se voltando para a bolsa brasileira, então 30% para a renda variável local, e você teria aí em torno de 10% em fundos alternativos, que seriam os fundos multimercados. E aí vale uma observação. Existem muitos fundos de previdência que eles têm na sua classificação multimercado, mas eles investem em ações. Por exemplo, você pode ter um fundo multimercado que tenha na sua nomenclatura o número 70. Isso quer dizer que ele é um fundo multimercado, mas que ele vai investir até 70% em renda variável. Então, é um fundo que praticamente você pode considerar que seja um investimento em ações, tá certo? Mas tem fundos multimercados que são realmente os multimercados tradicionais. Também tivemos uma pergunta sobre portabilidade. Portabilidade de previdência é uma questão muito simples. Recomendamos que você tenha assessoria de um profissional para poder lhe ajudar no processo burocrático.
Mas, via de regra, se você não fez nenhum resgate, nem nenhuma portabilidade recente dessa sua previdência, você deve estar sem carência. Caso você tenha feito ou algum resgate ou tenha solicitado uma portabilidade recentemente, na média, o prazo de carência é de 60 dias. Caso você esteja em carência, será avisado dentro do processo de portabilidade. Agora, vale reforçar também que esse processo de portabilidade é um dos principais benefícios do produto de previdência. Você pode portabilizar seu recurso de um fundo de previdência para outro fundo de previdência, sem necessariamente pagar imposto de renda, sem pagar taxa por isso, então é um dos grandes benefícios. Nós agradecemos, fica aqui a nossa recomendação em nome da Finacap Investimentos. Um abraço. Valeu, Alexandre, muito obrigado por ter participado aqui do Cafeína, viu? Olha, se talvez alguém que está nos assistindo agora caiu de paraquedas nesse tema, ao contrário da Previdência Social, a Previdência Privada permite que o investidor escolha qual será o valor da contribuição, a sua frequência e o dia em que esse valor será debitado. Existem dois tipos de plano de Previdência Privada, o VGBL e o PGBL. No caso do VGBL, ele é um seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e o imposto de renda cai apenas sobre a rentabilidade acumulada até o dia em que o benefício for de fato resgatado. Então não é sobre o montante total de cada resgate, como acontece no PGBL. Além disso, o beneficiário é que escolhe quando o valor será resgatado, mas desde que o prazo esteja fora da carência. Daí tem que ver qual é esse tempo mínimo que o fundo que você for escolher. O resgate do valor acumulado pode ser total ou apenas parcial. Pode também transformar em uma renda mensal por determinado período definido ou então até o falecimento do titular do plano. E aí, gostaram do tema? Se você curtiu o programa e puder contribuir, deixa aí o seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, o Invest News. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a irem na contramão do que a pesquisa mostrou, que apenas 2 em cada 10 brasileiros estão se planejando para a aposentadoria. E vamos de giro de notícias. E o Santander vai pagar aos seus acionistas R$1,5 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio. A distribuição dos rendimentos será feita a partir de 22 de novembro. Terão direito a receber aqueles que tiverem ações até 21 de outubro. E começou a temporada de balanço nos Estados Unidos, com os grandes bancos divulgando seus números. O JP Morgan teve um lucro 17% menor em comparação ao terceiro tri do ano passado. Já o Wells Fargo superou as receitas registradas um ano antes, assim como o Morgan Stanley teve seu resultado em linha com as expectativas do mercado. Aumentou o número de trabalhadores informais no Brasil. Ao menos 39,3 milhões de pessoas trabalham sem vínculo de emprego ou registro formal. O da informalidade no país gera diversos impactos para a economia, entre elas a possibilidade de um recuo no PIB. Valeu, Sammy Boy, valeu pessoal, até o próximo programa. Tchau. Até a próxima e nos vemos no Invest News.